Olha só, o presidente da República, Jair Bolsonaro, começou há menos de uma hora uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira. Em pauta, temas como o apoio do Centrão à PEC das eleições e novas perspectivas de acordos lá do governo federal com o Congresso Nacional. Mas o assunto que mexeu mesmo com os ânimos do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias foi a prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A defesa do ex-deputado tenta reverter a prisão preventiva domiciliar, sob a alegação que Roberto Jefferson tem câncer e toma 20 medicamentos por dia. Por meio das redes sociais, o mandatário do país anunciou que vai entregar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de abertura de processo de impeachment contra os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram uma nota em defesa dos ministros do Supremo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou também o assunto. Vamos ouvir. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes poderia ter tomado outra decisão, né? Também de, vamos dizer assim, tão importante, né, e tão coercitiva, sem necessitar mandar prender por algo que é uma opinião que o outro vem externando, né? Porque não considero que o Roberto Jefferson seja uma ameaça à democracia, assim, tão latente assim. O presidente tem a visão dele, ele considera que esses ministros estão ultrapassando os limites aí em algumas decisões que têm sido tomadas. E uma das saídas dentro da nossa Constituição, né, que prescreve ali no artigo 52, né, seria o impeachment que compete ao Senado fazer, né? Então ele vai pedir para o Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Acho difícil o Senado aceitar. Olha, gente, uma outra polêmica que rolou também no final de semana foi em relação ao ex-deputado federal e ex-cantor Sérgio Reis, que negou que esteja organizando a paralisação dos caminhoneiros marcada para o dia 7 de setembro. Com ou sem o apoio de Sérgio Reis, uma das principais reivindicações da categoria é sim o pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar com os nossos comentaristas. Vamos para os Estados Unidos então falar com o nosso Consta. Fala, Consta, boa tarde para você. A gente se encontrou na sexta-feira, só que no sábado teve essa fala do presidente Jair Bolsonaro em relação ao pedido de impeachment do Supremo, de ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, e também a história do Sérgio Reis. Eu queria saber um pouco da sua avaliação e se você acha que isso no Brasil é utopia ou pode virar realidade. Pois é, Paulo. Vamos começar então comparando o Brasil com aqui os Estados Unidos, né, e o apreço de uma população e de outra em relação à liberdade de expressão, pelo menos aquilo que foi institucionalizado. Eu vejo muita gente no Brasil falando, não, mas você tem liberdade de expressão, mas não pode fazer ameaças, pregar, luta armada e coisa e tal. Em primeiro lugar, quem diz isso é sempre seletivo. A primeira pergunta que você tem que fazer a essas pessoas é, você quer prender todo comunista? Encontrou algum comunista na rua usando foice e martelo? Prende. Porque é isso que prega o comunismo, luta armada para implementar a ditadura do proletário, né? E depois chegar na utopia do fim do Estado, né? Então, todo partido comunista deveria ser caçado e todo comunista declarado preso. Então, a gente já percebe aí que não é contra pregar a luta armada que essa turma está se levantando. É contra uma ala, um lado do espectro político e ideológico que não pode se manifestar de forma mais veemente. Mas vamos lá. Mesmo a pregar coisas radicais, extremistas, sim, é exatamente isso que é permitido na liberdade de expressão nos Estados Unidos. Porque a liberdade de expressão não pode ser só para coisas que a imensa maioria já considera normal, aceitável, né? Não precisaria de liberdade de expressão para isso. Então, a liberdade de expressão, quem tem apreço por ela, exerce esse esforço na defesa desse valor, desse princípio, justamente para que radicais possam se manifestar. Essa é a questão. Então, eu gosto da fala do Roberto Jefferson, do tom que ele usa, ou do deputado Daniel Silveira, não e não. Mas isso não tem nada a ver com o assunto. E quem leva em conta princípios, valores da liberdade individual, deveria partir dessa premissa. E não é o debate que a gente vê no Brasil. O debate no Brasil é, o tom dele é golpista, tem que encarcerar. E aí acaba aplaudindo o verdadeiro golpe, em nome do combate ao tal golpismo. Vamos salvar a democracia. Como? Destruindo a democracia. Isso não faz qualquer sentido. Então, existe uma diferença muito grande entre você pregar coisas radicais e você partir para a ação, né? O acting out
é que deveria ser punido? É quando o sujeito parte para o ato, né? Aí ele está cometendo um crime. Né? Não é crime você pensar em cometer um crime, por exemplo. Isso não é crime. Né? Então, essa diferença é o primeiro ponto. Agora, vamos lá. Não resta dúvida de que esses ministros supremos estão ultrapassando todos os limites. E isso está gerando uma reação. Então, é aí que se encontra a postura, por exemplo, do Sérgio Reis, do ex-deputado Sérgio Reis. Né? Ele deu entrevista, ele está participando dessa campanha de greve dos caminhoneiros e vai ter um movimento muito grande, organizado já para o dia 7 de setembro, né? Que tem uma demanda legítima, pedir o impeachment de ministros do Supremo, que é a única saída institucional e constitucional para isso. Está dentro da previsão da Constituição, são os senadores que têm essa possibilidade, essa prerrogativa. O problema é que todo mundo sabe que tem ali um círculo vicioso. Senadores que têm foro privilegiado e rabo preso, uma combinação explosiva, podem ser os únicos que vão avaliar impeachment de ministros do Supremo, que, por sua vez, são os únicos que podem julgar esses crimes desses parlamentares. Então, ninguém solta a mão de ninguém, criou-se ali uma redoma, né, uma blindagem, e o povo está olhando do lado de fora, não vou nem dizer insatisfeito, indignado. Então isso não vai acabar bem, até porque o Supremo está testando esses limites e já ultrapassou várias vezes o limite do bom senso e da própria Constituição. Né? Então, vai o quê? Vai prender todo mundo que começar justamente por conta dessa postura suprema, começar a defender cada vez coisas mais radicais? Vai prender todo mundo? Vai faltar prisão no Brasil. Então, a bola institucional está com o senador Rodrigo Pacheco. Ele deveria agir. Agora, não é o que o Senado faz, né? Senadores como a Simone Tebet recebem esse pedido do presidente, que é absolutamente legítimo, como algo golpista, e ainda faz ameaça. Lembre-se que no artigo 52 também tem a prerrogativa de impeachment do presidente, e que está na mão do Senado. Né? Então, é uma chantagem. Né? Então, assim, como é que esse troço vai acabar? Paulo, ao que tudo indica até aqui, não vai acabar bem. Agora, Serrão, você acha que o Supremo Tribunal Federal avançou as 4 linhas constitucionais ao não ouvir o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, nesse caso de prisão do Roberto Jefferson? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Exatamente esse é o X do problema. O Supremo Tribunal Federal, não só nesse caso, Roberto Jefferson, mas em outras situações, eles têm extrapolado na interpretação realística do que está escrito em nossa Constituição. Eles, os ministros, a maioria deles, têm uma interpretação muito particular sobre cada situação, dependendo de quem está envolvido no caso. Então, isso se chama rigor seletivo ou perdão conveniente. No caso de Lula, todo mundo viu, tivemos um perdão conveniente. No caso de Roberto Jefferson, o rigor seletivo. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Oswaldo Eustáquio e por aí vai. E tem mais outros aí que o Supremo Tribunal Federal, de repente, pode até mandar prender. Mas esse caso agora do Jefferson parece que pode ter dado uma travada na iniciativa e o presidente Bolsonaro, quando anunciou que vai pedir o impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, também bota uma certa tensão que obriga o Supremo a dar uma recuada nessa história. O problema é: o Supremo não deve recuar. E aí entra aquilo que nós escrevemos hoje no nosso artigo, no site da Jovem Pan, onde eu desenho, faço uma análise do que pode acontecer nessa guerra entre Bolsonaro, Barroso, Supremo e vice-versa. É muito sério o que vem por aí. E Jair Bolsonaro tem a chance única, até, como eu explico lá no artigo, de fazer uma renovação gigante do Supremo Tribunal Federal sem precisar recorrer ao cabo, ao soldado, ao jipe ou ao tanque. Como é que vai ser isso? Simples, meu caro Watson. Basta que ele use a força da sua base aliada. Chame lá o Centrão e diga: olha, precisamos aprovar a PEC 159 que acaba com a tal PEC da Bengala. Ou seja, a aposentadoria do servidor público compulsória passa a ser aos 70 anos de idade. Se isso passar a valer,
estão automaticamente aposentados do Supremo os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Isso, além dos 2 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, no caso Barroso e Alexandre, caso o Senado venha aceitá-los, mas pode ser que não aceite, então Bolsonaro pode completar esse seu primeiro mandato indicando 6 ministros do Supremo, já que já botou lá Cássio Marques e agora indicou e vai ser referendado André Mendonça, que a turma do Supremo gosta dele e não haverá reação no Senado. Então, esse é o cenário dessa guerra institucional que vai se aprofundando. Agora, a novidade dela é o seguinte: até então, o presidente Bolsonaro vinha agindo na guerra verbal. Parecia que ele agia apenas de maneira pessoal numa briga contra Barroso e contra Alexandre. E o caso Alexandre ficou grave depois que ele deu uma sinalizada de que poderia mandar até prender filhos do presidente da República. Então, isso ficou feio. Mas Bolsonaro mudou um pouco a atitude do lado pessoal e partiu para o lado institucional. E aí é que mora o medo do establishment. Por quê? Bolsonaro adotou a postura que a gente sempre cobrou aqui de estadista. Ele passou a referendar o sistema. E esse sistema de poder brasileiro que está aí, essa anarquia feudal oligárquica, ela não aguenta ser referendada, ser questionada em sua base de mau funcionamento. Então, Bolsonaro, agindo dessa maneira como estadista, ele começa a colocar os poderes no seu lugar. Porque, vamos lá, vamos lembrar, o Brasil tem um regime presidencialista, não é o regime supremalista. Então, em tese, quem manda no Brasil, porque foi eleito por 58 milhões de votos, é o presidente da República. Lógico, tem que haver uma harmonia, um equilíbrio, uma independência entre os poderes, e um pode extrapolar sobre o outro. Mas não é isso que a gente vem assistindo ultimamente. O Poder Supremo tem extrapolado no exercício de suas funções, legislando, condenando, perdoando quando convém, e isso não é papel do que seria o Supremo Tribunal Federal, que é essencialmente uma corte para tratar de questões constitucionais. Mas como a Constituição de 88 é muito ruim, muito deficiente, o Supremo se arvorou de dono da situação e tenta mandar em todos os poderes, estando acima de tudo e acima de todos. Só que isso não é legítimo, porque o verdadeiro poder supremo é o povo. O povo é supremo. O Supremo é só uma corte constitucional. Ou deveria ser isso. Bruna Torlai, o nosso Jorge Serrão, levantou um ponto interessante para a gente debater aqui, que é a sabatina de aprovação do André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber de você o seguinte: você acha que tem alguma relação dessa história com isso? Esse assunto vai estar na mesa de negociação, uma negociação entre o presidente da República e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu quero a sua opinião. A depender do Rodrigo Pacheco, eu não tenho dúvida de que isso vai entrar na negociação, mas isso não é bom para o Bolsonaro, né? Porque para o presidente, o que a gente tem que entender é que esse pedido, ele tem a ver com o papel de chefe de Estado, né? A gente acumula, o presidente, ele acumula esses dois papéis, chefe de governo e chefe de Estado. Mas uma das funções vitais de um chefe de Estado é manter a estabilidade da democracia. E o Supremo, ele tem causado muita instabilidade, ele tem causado uma insegurança jurídica, então é um negócio fora de série. E aí é simplesmente obrigação do presidente tomar alguma atitude para dar um fim a essa instabilidade, ou pelo menos tentar acertar um pouquinho, né? Porque política a gente sabe que não é perfeito, mas o Supremo realmente passou de todos os limites, né? Se a gente for analisar o que está escrito ali na determinação do Alexandre de Moraes, é muito grave, porque o Roberto Jefferson, aí, o presidente do PTB, ele é acusado de quê? De fazer parte do núcleo político de uma organização criminosa que tem por uma das finalidades desestabilizar as instituições republicanas. Mas se a gente traduzir isso na linguagem que a gente sabe que é a do Supremo, a gente pode ler da seguinte maneira: essa tal dessa organização criminosa, na verdade, seriam grupos políticos de conservadores, de lideranças conservadoras, porque de fato ele abriu o PTB para essas pessoas. E essa finalidade que eles descrevem como desestabilizar as instituições republicanas, a gente pode trocar pelo verbo renovar as instituições republicanas, tá? Então
se a gente fizer uma leitura correta, vendo como que se perverte o discurso, a gente percebe que, na verdade, essa última atitude do Alexandre de Moraes, por mais que o pedido de abertura tenha vindo da Polícia Federal, o inquérito foi aberto pelo Alexandre de Moraes, essa atitude, ela mira a existência da democracia, porque praticamente a direita fica proibida de existir. É isso que acontece. Quando você põe na cadeia o presidente do único partido que está resolvendo o problema dos conservadores, que era não ter um partido, você está dizendo, não, os conservadores não vão concorrer às eleições. Você está dizendo, a direita não pode, você quer concorrer. Então, na verdade, é um ataque muito forte contra a democracia. A possibilidade da democracia é isso que veio do Supremo. E aí o presidente, como chefe de Estado, tem a obrigação de tomar uma atitude, em vez de só ficar falando. Felizmente, ele tomou uma atitude. Agora, para o Rodrigo Pacheco, que é alguém que tem projeto de poder, que tem aí pretensões de um dia vir a se candidatar a presidente, etc., também não é bom o avanço dos conservadores, né? Então, eu acho difícil que o Rodrigo Pacheco se anime muito em acatar esse impeachment, né? Eu acho que é uma negociação que interessa a qualquer chefe de Estado, mas não sei se vai interessar ali aos projetos pessoais do Rodrigo Pacheco. Me parece que não. Muito bem. Constantino, a gente voltando no tema do Sérgio Reis, eu queria uma avaliação sua, porque o Supremo foi lá e prendeu o Roberto Jefferson por um crime de opinião, né? Ele pensa, ele fala, enfim, e ele, de alguma maneira, deixou os ministros do Supremo Tribunal Federal um pouco incomodados com essas falas. O Sérgio Reis faz a mesma coisa, mas a pergunta que eu te falo é o seguinte: por que o Sérgio Reis não foi preso até agora? Pois é, o Roberto Jefferson subiu bastante o tom, mas eu fui olhar na Constituição algumas vezes para ver se estava escrito lá, né? Incomodar Alexandre de Moraes é considerado crime, pode ser punido com prisão, até tanto não sei o quê, não tinha nada parecido. Incomodar ministro do Supremo não é crime, né? Então, o Roberto Jefferson, de fato, não cometeu nenhum crime, isso precisa ficar muito claro, ele é um preso político, de forma arbitrária. O Sérgio Reis diz que não é o mentor, o líder dessa greve, que ainda não aconteceu, né? Mas a greve por si só também não é crime, né? Se a gente começar a prender grevista que quer levar uma pauta, chamar atenção para uma pauta, levar a pauta adiante, não vai sobrar esquerdista no país, né? Porque sempre foi uma prerrogativa da esquerda fazer suas greves gerais, inclusive de forma violenta, né? E obrigando os outros a aderirem, ou quem quisesse trabalhar não podia, e isso é crime. Mas a esquerda sempre teve um salvo-conduto para crime. Agora, se os caminhoneiros querem parar o país para chamar atenção para a necessidade de um impeachment de pelo menos alguns ministros ali do Supremo, isso está dentro da legitimidade. Tem que levar isso em conta, né? Por que o Sérgio Reis não está preso ainda? De novo, me parece, né, que os ministros do Supremo, eles estão agindo totalmente ao arrepio da lei, mas testando os avanços de casas para ver a reação, né? Assim como aquela CPI circense, que incluiu a Jovem Pan numa lista lá para pedir quebra de sigilo para ver se passava. O se colar, colou. Não colou, houve uma reação bem estridente, né? Eles retiraram a Jovem Pan e mantiveram o resto. Então, o arbítrio continua lá, a censura, tentativa de intimidação por figuras como Renan Calheiro, continua lá, né? Só que tiraram a Jovem Pan por hora. Né? E aí a gente vê, muitos jornalistas relaxaram, quer dizer, que ir atrás do Brasil Paralelo ou de sites menores, isso está liberado. Então eles vão testando limites, prenderam um jornalista mais esquisitão, de um certo nicho ali, e a turma não reclamou, né? Na verdade, muitos jornalistas aplaudiram, porque era um blogueiro bolsonarista, aí pode cometer o crime de prendê-lo por opinião. Né? Aí pegaram um parlamentar, com imunidade parlamentar, que se excedeu num vídeo, mas estava, inclusive, tendo como alvo ali o Fachin. Sequer presidente de poder ele era, né? Para poder usar a Lei de Segurança Nacional, que já é um entulho da ditadura. Né? E aí criaram o flagrante perpétuo em vídeos, que uma aberração. Né? Você mencionou no início, Paulo, que 13 governadores de estado, junto com o do Distrito Federal, assinaram uma notinha em favor do Supremo. E só deixar claro uma coisa aqui, que a discussão não é essa, né? Ser a favor ou contra o Supremo. Ninguém está indo contra a instituição do Supremo, pelo contrário. Tem muita gente querendo salvar o STF desses membros.
É uma coisa bem diferente. Mas essa narrativa interessa a eles. Criticá-los é atentar contra a instituição. Esse é o truque. É que nem todo totalitário faz. Você criticar o regime chinês, você tem problema de preconceito com o povo chinês. É o contrário. A gente quer salvar o povo chinês de uma ditadura. É o contrário. Então, isso é um truque manjado de todo totalitário. Misturar Estado, povo, instituição e por aí vai. Mas essa notinha de governadores mostra o quê? Mostra que o Supremo virou uma entidade política. É isso, ele recebe apoio de políticos. Agora, o que nós não vemos são juristas renomados saindo em defesa da ação do Supremo. Isso nós não vemos. Nós vemos o contrário. Figuras como um Ives Gandra Martins chamando exatamente de postura totalitária, consequencialista, ou seja, ao arrepio da Constituição e da lei, né? Então, assim, eles vão testando os limites. Aí prenderam o Roberto Jefferson. Parece que aí realmente cutucaram a onça com uma vara bem curta, né? O presidente Bolsonaro estaria muito incomodado com essa situação e não é para menos. Eu acho que todo brasileiro que tem algum tipo de respeito pelas instituições deveria estar horrorizado e se organizando para ir às ruas condenar isso, pedir a volta da instituição no país, né? Então, eles estão avançando casas, só que eles estão avançando de forma muito rápida e mesmo pessoas que adotavam um tom mais sereno e moderado ontem, hoje já estão começando a perceber que não vai acabar bem esse troço. Que a provocação que vem do lado de lá, né, para querer uma ação drástica e fora das 4 linhas da Constituição por parte do presidente, essas ações estão cada vez mais extremistas, até a hora que uma ruptura institucional será inevitável, até porque ela já aconteceu. Ela só está com um verniz, né, uma pátina de normalidade que jornalistas tentam vender para o público, porque no fundo eles estão torcendo mesmo para a turma que está agindo ao arrepio da lei seguir adiante. Por quê? Porque o alvo hoje é bolsonarista. Só que essa turma tem visão muito míope, né? Porque uma vez que você alimenta o monstro do arbítrio, um poder totalitário que não tem freio institucional, nada vai impedir esse poder amanhã de se voltar e mirar em qualquer um, né? Inclusive em jornalistas tucanos que estão achando isso aí, por enquanto, muito engraçadinho, né? Então, está faltando seriedade no país daqueles que realmente valorizam a democracia e as instituições, porque não importa o que você pensa do Roberto Jefferson e não importa se você acha Bolsonaro tosco ou não. Não é isso que está em jogo aqui. Eu fiz essa pergunta, Serrão, para o Constantino, justamente para a gente tentar entender e debater aqui no programa o critério do Supremo Tribunal Federal, né? Porque se você for analisar, são falas semelhantes, tanto a do Sérgio Reis quanto a do Roberto Jefferson. Mas um está na cadeia, o outro não. Exatamente. Aqui no Brasil, como é que a coisa funciona? O regramento excessivo, ele permite que quem tem poder faça o que quiser, abuse, dê a interpretação legal que lhe interessa. Eu, por exemplo, aqui, hoje estou muito triste, estou aqui sem minha musa Bruna Torlai no estúdio. Eu poderia muito bem processar o senhor Adrilles Jorge. Por quê? Ele entrou de férias. Então, se eu sou um cara poderoso, eu invoco o Supremo, processo esse cara. Mas aí é um abuso de autoridade? Não, seria uma medida correta, porque eu tenho o poder, eu posso fazer o que eu quero. Então, não vou fazer isso. Já separei para o Adrilles apenas uma passagem para Cabul ou então outra para Porto Príncipe. Ele pode escolher democraticamente qual ele vai querer. Mas falando muito sério, o rigor seletivo em vigor no Brasil hoje, ele permite qualquer coisa. Você tem um inimigo e tem poder, você joga pesado contra esse inimigo. Você quer proteger alguém poderoso, por exemplo, tem gente do Supremo que é advogado, o escritório dele advoga para um poderoso banco e esse banco está prestes a ganhar uma ação que é absurda contra um investidor que foi lesado por essa instituição no Pará. E esse ministro é advogado. Como é que ele pode ser ministro do Supremo e o escritório dele continuar funcionando em Brasília em nome do sobrinho dele? Isso é estranho, esse país está todo errado. Esse nosso modelo, essa nossa oligarquia feudal, ela está levando a gente... como o Constantino muito bem explicou, eles já promoveram a ruptura institucional. O sistema brasileiro já está desmoralizado pelo crime institucionalizado, pela cleptocracia, que vai desde o pequeno roubo ao favorzinho a um banqueiro e
as grandes jogadas que libertam mensaleiros, petroleiros, grandes empreiteiras e por aí vai. E o presidente Bolsonaro está sendo a pedra no sapato desses aristocratas feudais brasileiros. Por isso, tanta bronca contra ele. Não se ataca o Bolsonaro por erros que ele eventualmente cometa politicamente. Erro político você tem que combater. É da regra do jogo político. Agora, o que está sendo feito, não, é perseguição, é utilização da máquina legal para assassinar reputações. Da mesma forma como acontece nas redes sociais. A Bruna Torlai, hoje no Morning Show, muito bem, chamou a atenção para essa máfia de ativismo virtual que foi criada pelo PT e que existe nas redes sociais para desmoralizar, assassinar reputações de pessoas. E o que acontece? Esses sujeitos não são punidos nem atingidos pelo mesmo Supremo que pune outros que ele agora acusa de crimes de milícia digital. Para com isso, vamos pegar mais leve. E Adriele Jorge, você vai lá para onde eu te mandar. Bruna, para a gente fechar. Não, tá corretíssimo isso que o Serrão falou, sabe? O escândalo que a gente tem com relação ao STF, é até uma pena que a gente tenha que ficar discutindo o fato de agora eles terem virado monarcas absolutistas, né? Porque o problema real são esses escândalos de favorecimento. No caso, tem o Alexandre de Moraes e a esposa dele, que tem escritório de advocacia em São Paulo. Ai, mas prova aí se teve favorecimento. De fato, seria preciso mesmo ter uma investigação. Por isso que o impeachment dos ministros do STF seria tão importante. Mas é o caso do Barroso também, que mantém aí sua atividade de advogado. Até o Gilmar Mendes jogou isso na cara dele, né? Então é algo que é muito escandaloso. Você tem um Supremo totalmente corrupto. E esse Supremo totalmente corrupto e corrompido quer, de repente, agora dar as leis e quer escolher quem vai em cana, quem não vai. Lembrando que o grande critério para a pessoa ser colocada em cana não é exatamente nem o crime de opinião, né? Sua comparação entre o Sérgio Reis e o Roberto Jefferson, Paulo, foi muito oportuna, porque mostra pra gente que o problema não são nem as opiniões do Roberto Jefferson. Para mim, é uma coisa muito simples, é o fato de ele ter mostrado que ele não está de brincadeira. Ele abriu o PTB realmente para lideranças conservadoras que têm a confiança de pessoas que têm muito voto, porque são pessoas que têm aí um eleitorado disposto a lutar por renovação política. Porque o Roberto Jefferson, independente do seu passado, independente do que ele significou aí na política brasileira, ele como presidente de partido, visando, evidentemente, a sobrevivência do PTB, né? Eu nem acho que ele tenha feito isso por um ato caridoso, mas visando a sobrevivência do partido, abriu aí o partido para os conservadores, acabou com aquela história de que não há como que os conservadores concorram. Nossa, agora, foi isso que irritou o STF, né? Ele dá aí a possibilidade, ter dado a possibilidade da direita encontrar um partido e começar a trabalhar seriamente. Foi isso que irritou o establishment, foi isso que irritou o sistema, justamente porque a direita, a nova direita, está aí para dizer, escândalos, ministro do Supremo com escritório de advocacia, isso nós não vamos aceitar. E quando mexe no establishment, eles ficam furiosos e partem para a intimidação.